A paz do Senhor. Aqui é o presbítero José. O canal é Semeando a Boa Semente. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia, de permitir que mais uma vez eu esteja aqui falando da sua poderosa palavra e da sua justiça. Eu quero agradecer a todos que participaram, que se inscreveram, que visualizaram, que deixaram o seu like e fizeram os seus comentários. Mas eu vou fazer um pedido. Deixe também as suas opiniões, suas sugestões, para juntos nós fazer crescer esse canal e a boa semente possa alcançar mais pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Nós estamos estudando a revista da editora Betel, que traz o tema nesse trimestre, Sermão do Monte. A ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E dessa vez estaremos estudando a lição de número 5, que traz o tema a justiça, a moral e a ética do reino de Deus. O nosso texto áureo, ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo de número 10, o verso de número 4. Verdade aplicada. O que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Objetivos da lição são 3. Primeiro, ensinar acerca do significado da lei. Segundo, é mostrar o que era ser um escriba naquele tempo. E terceiro, apresentar a justiça de Cristo. Os textos de referência estão em Mateus, capítulo de número 5, o verso 17, 18, 19 e o verso 20. O verso 20, ele traz aqui uma exigência. Diz assim o verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas
Ao final do tópico primeiro, eu vou voltar ao nosso texto áureo, porque precisamos ampliar um pouco esse verso. Os textos de leituras complementares para a semana. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo de número 6. O fim da lei é a obediência. Entendo eu aqui que se nós obedecermos a palavra de Deus, que é entendido aqui como lei, nós somos beneficiados. Não é que ela chega ao fim, na verdade, mas somos beneficiados pela obediência. Segunda referência, na terça, Salmo 65. Louvor a Deus pelas bênçãos recebidas. Ou seja, expresse com gratidão, com alegria, ao desfrutar das bênçãos recebidas da parte de Deus. A terceira referência está em Jeremias 9, o verso 23 a 26. É tempo de conhecer o Senhor. Esse texto, ele vai nos revelar em que ângulo da nossa vida temos que nos gloriar. Nos gloriar, professor, leia a referência e você vai encontrar exatamente isso. Qual é a glória que nós podemos manifestar? Conhecendo o Senhor, porque isso alegra a Deus. Só deixando um resumo aqui desse conhecer, é andar junto, é ter um diálogo, é ter intimidade, é conhecer de perto e é discutir projetos, planos e propósito. Olha que coisa interessante. A quarta referência está em Oséias capítulo 10, do 12 ao 15. É tempo de buscar o Senhor. Na verdade, o tempo sempre exigiu isso do homem. É definido aqui o tempo como que se chegou agora, mas na verdade o tempo é necessário buscar o Senhor. Porque disse Isaías, é enquanto ele está perto e enquanto podemos achar.
A quinta referência está em Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, que é nosso texto de leitura na sala de aula. E a sexta referência está em Romanos, capítulo de número 14, do verso 13 ao 23. A liberdade e a caridade, ou o amor. Nossa introdução. Qual é a justiça que Deus aceita? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? Jesus responde a essa pergunta com afirmações categóricas, ao confrontar a interpretação legalista e externa dos fariseus. Observe que a lei, na sua interpretação, só na externação dela, ou no ângulo superficial, ela só aponta para o outro. Mas quando eu faço menção da lei internamente, significa que eu estou sendo protegido por ela. Eu estou vivendo ela. Eu estou desfrutando dela. Em outras palavras, significa que ela já fez um efeito no meu ser. 1.1 Entendendo os preceitos da lei, as exigências da lei, as ordenanças da lei. Além de estabelecer um novo período na interpretação da lei em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de se cumprir. O que é uma lei e para que ela serve? Olha só, o escritor dessa revista, ele deixou escrito aqui assim: lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais, ou governamentais. Qual é o objetivo disso? Para regular comportamentos. As leis foram criadas para organizar a sociedade e, por consequência, a civilização, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. É interessante, né? A primeira coisa que eu entendo aqui é que nós, humanos, precisamos de regras
precisamos de ordem e precisamos de uma lei que nos rege. Um 1.2. O caráter fundamental da lei. A lei sempre foi o espelho que protegeu os homens para que não fossem consumidos pela glória de Deus. 1.3. As exigências da lei. A lei continha uma absoluta exigência, de modo que se alguém guardasse toda a lei, mas violasse um mínimo ponto pela lei, era culpado e deveria ser sentenciado ou punido por ela. Queridos, eu falei no começo desse primeiro tópico que eu voltaria ao nosso texto áureo, para nós ampliar um pouco aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Observe que a lei, para nós entender isso aqui, nós precisamos saber os 3 pilares de uma lei. Porque a partir desses 3 pilares, ela se ramifica, ela se amplia. E quais são os 3 pilares de uma lei ou da lei? O primeiro pilar da lei é proteger. O segundo é advertir. E o terceiro é punir. E o apóstolo Paulo, ele esclarece isso muito bem no capítulo 13 de Romanos, falando de autoridades, que todas elas foram constituídas por Deus. E essas autoridades são servas de Deus para punir o culpado, mas para proteger o justo. Eu quero que você, aluno e professores, leia essas referências. Gálatas capítulo 3, do verso 23 ao 25. No verso 24, o verso vai dizer que a lei era nossa tutora. Nós estávamos guardados, protegidos e regidos por ela. Então observe, a lei ela não foi criada no livro de Êxodo. Ela foi revelada a Moisés. A lei já existia.
E a prova que nós temos de que a lei já existia está lá no Salmo de número 89, o verso 14. Que é onde vai dizer que as colunas do trono de Deus é justiça e juízo. Então, ela já estava com Deus. É que sustenta o trono de Deus. Apenas ela foi revelada para proteger e conduzir o seu povo. Lembra que aqui no começo do tópico 1, o escritor vai dizer bem claro: a lei, além de estabelecer um novo período da lei em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de se cumprir. Na verdade, é isso aqui, ó. Lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamento. Para regular comportamento, as leis foram criadas por organizações para organizar a sociedade e, por consequente, a civilização, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Então a lei ela serve para isso, para organizar e para nos moldar o nosso comportamento. Mas ela serve para nos proteger, para nos advertir. E se nós transgredir, nós somos punidos. Eu quero que você leia essa referência aqui. Ela é muitíssimo importante. Ela vai trazer para nós algo que traz um exame das nossas atitudes e pensamento. Romanos capítulo 2, do 1 ao 5. Não deixe de ler, para nós entender por que o fim da lei é Cristo. Em Levítico, capítulo 19, e o verso de número 2, lá tem uma exigência de Deus para o seu povo. E a exigência é que ele passou para Moisés, e Moisés passar para o povo, para o comportamento do povo diante de Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 20, o verso 7 e o 8. Leia. Isso aqui vai explicar para nós, para você, por que o fim da lei é Cristo. 1 Pedro, capítulo de número 1, do 14 ao 17, vai ter a repetição dessa exigência de Levítico 19, 2, porém, com uma ampliação. Eu posso chamar com a revelação, porque vai trazer ali
o que a lei exigiu e o que a graça exige de nós. O que Cristo exige de nós. E por fim, para nós de fato entender por que Cristo é o fim da lei. Tiago, capítulo de número 2, o verso 8, o 9, o 10 e o 11. Você vai entender ali por que Paulo deixou esse verso de Romanos capítulo 4, que o fim da lei é Cristo. Então observe, para nós fechar esse tópico. A lei foi revelada a Moisés. E Moisés passou a instruir o povo nessa lei. E essa lei protegia, conduzia o povo até Cristo. Então, a lei foi revelada em Moisés e conduziu o povo de Deus até Cristo, moldando o comportamento, advertindo as ações do povo e revelando a santidade de Deus. Então, irmão, Efésios, capítulo de número 3, traz uma revelação incrível para nós. Se a lei nos protegia, se a lei nos advertia, e se nós quebrasse qualquer parágrafo, nós éramos punidos. Quando a lei se encerrou em Cristo, que a graça se manifestou, aí Efésios vai trazer uma revelação incrível para nós. Ele diz que através de Jesus, o fim da lei, agora nós temos acesso a Deus. Oh, glória! Então observe, a lei me protegia, a lei me advertia e me punia, mas ela me privava da presença de Deus. Eu precisava de terceiros. Agora não. Eu olho para Cristo, a lei foi cumprida e meu exemplo, a minha esperança, a minha confiança, a minha liberdade eu tenho em Cristo para entrar na presença. Agora, Romanos capítulo 3 e o verso 23, ele para mim e para você que serve a Deus através de Jesus, através de Cristo, ele não tem mais efeito, irmão. Por quê? Porque agora em Cristo eu tenho acesso a Deus. Esse era o projeto de Deus. Então você pode ler o 9, Efésios capítulo 3, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. O 12 é a porta aberta para a liberdade. Assim como o Hebreus, capítulo de número 10, também vai nos mostrar que nós pode ter acesso a Deus com convicção,
com confiança, porque Ele nos recebe, nos ouve e nos responde, mas através de Cristo. Por que através de Cristo, irmão? 1 João, capítulo de número 2, e o verso 2, a Bíblia vai dizer que Jesus é a propiciação dos nossos pecados. É a nossa proteção. Através de Cristo, nós podemos gritar, Abba, Pai. Através de Cristo, nós pedimos e Ele nos dá. Através de Cristo, nós temos liberdade, nós temos a comunhão restaurada, nós temos intimidade com o Pai. Oh, glória! Então, é por isso que o fim da lei é Cristo, porque Jesus cumpriu toda a lei e nos deu toda a liberdade. Desfrute dessa liberdade. Desfrute desse privilégio. Desfrute com alegria, com prazer, com gratidão desse benefício que lá atrás não tiveram. Você tem, você professor, você aluno dominical, você servo de Deus. Desfrute da presença de Deus através de Cristo Jesus. Tópico 2. Os escribas e a lei. Olha só, irmão. Nós vamos ver aqui o escritor passando para nós que o povo precisaria de um intérprete da lei, que alguém lesse a lei oralmente. Lá em Esdras, capítulo de número 8, o 9 e o 10, esses 3 capítulos, se você puder, dê uma lida lá. Quando os israelitas foram libertados da Babilônia, do cativeiro, a Bíblia vai dizer, irmão, que Esdras pegou o livro da lei ao romper da manhã e leu até o meio-dia, e eles ouvindo. Precisava de alguém estar lendo, interpretando, explicando os fundamentos da lei, as exigências da lei, os preceitos da lei, as ordenanças da lei e, principalmente, os pilares da lei. Com certeza as palavras de Esdras lá eram povo de Israel. A lei não é para punir só. A lei não é para revelar só o seu lado ruim. A lei é para te proteger, para evitar que você seja punido por ela. E aqui nós vamos ver o seguinte, olha só. Na época de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus para os judeus ortodoxos era a lei dos escribas. Para eles era levado a ferro e fogo, ao pé da letra, como se diz. Os escribas e suas funções. Para os hebreus, os escribas era
o copista das Sagradas Escrituras. E mais tarde, intérprete da lei. O trabalho dos escribas era considerado muito amplo e importante. Eles eram vistos como professores. Posteriormente, quase todas as nações começaram a ter escribas. E esse trabalho tornou-se essencial, tanto econômica quanto religiosamente. Então eles se tornaram importantes para o povo, porque através dos escribas, eles tinham a interpretação da lei. Mas olha só o 2.2, a diferença entre os escribas e o fariseu. Os escribas e fariseu quase sempre são mencionados um ao lado do outro. Mas, embora os escribas pertencessem ao grupo dos fariseus, eles não eram os mesmos. Havia uma diferença no grupo. As principais diferenças entre os escribas e fariseus são as seguintes. Os escribas se encarregavam de redigir documentos importantes. Os fariseus se encarregavam de interpretar, de representar a nação. Os escribas eram intelectuais, encarregados dos serviços de secretaria. Os fariseus conheciam as leis e se encarregavam de dar instrução oral, falar para o povo. Os escribas registravam e mantinham contas financeiras. Os fariseus cuidavam dos negócios. Os escribas davam mais importância ao culto e à intelectualidade. Os fariseus eram ligados à religião e às suas doutrinas. Então eles... É mais ou menos assim. Os dois grupos trabalhavam junto e diziam como as pessoas deveriam se comportar, principalmente diante de Deus. Mas como nós lemos lá no começo, Jesus identificou que ali não passava de superficialidade. Aonde nós vamos ver que Jesus chama a atenção deles, dizendo que ele exigiam das pessoas coisas que eles não podiam fazer e exigiam dos outros. Então, irmão, o que eu entendo aqui é que a lei, ela exige de mim primeiro, para que depois eu possa não exigir de alguém, mas compartilhar a bondade da lei. Porque ela pode ser totalmente em nosso favor, mas ela pode totalmente se voltar contra nós. O ponto 3. Jesus Cristo
e o cumprimento da lei. A fé cristã era, nos primeiros anos da igreja, percebida como uma nova religião que buscava derrubar a lei essencial dos judeus. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que não veio para abrogar a lei, e sim para cumprir. Nós conhecemos o episódio. E moiou. (3.1) Jesus não veio anular a lei. Em vez de eliminar o que Deus havia revelado sobre sua vontade para seu povo nas Escrituras hebraicas, o propósito de Jesus para seu ministério terreno é resumido na fórmula: eu vim para cumpri-los. A ideia de cumprimento vai além da obediência, ou seja, guardar a lei. (3.2) Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Jesus afirma que enquanto o céu e a terra existirem, nem um jota, nem um tio passará da lei, até que tudo seja inteiramente cumprido. Aqui parece um paradoxo, né? Porque se no capítulo 10 de Romanos, no verso 4, o apóstolo Paulo está afirmando que o fim da lei é Cristo, como nos ensinamentos de Cristo ele está dizendo que não ficará um J, ou um tio, ou uma vírgula, ou um ponto, sem se cumprir a lei. E ele acrescenta mais dizendo: enquanto existir céu e terra, a lei estará se cumprindo. E vai passar céu e terra, e a palavra dele vai permanecer. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmão? Vai passar os céus e a terra, mas a palavra vai permanecer. A lei não vai desaparecer, vai continuar, porque a palavra é lei. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, e o verso de número 13, ele vai dizer, irmão, que nós esperamos nova terra e um novo céu. O que acontece no novo céu e na nova terra? Lá vai habitar a justiça. A lei vai estar lá, irmão. Olha que interessante. Não parece um paradoxo isso? Então, é porque quando Paulo disse que o fim da lei é Cristo, Cristo se responsabilizou a cumprir toda a lei por mim e por você, para que nós tenhamos acesso a Deus. Mas se eu quero ser protegido pela lei, eu olho para Cristo. Se eu quero servir a Deus, eu sirvo através de Cristo.
se eu quero viver os benefícios das promessas de Deus para mim, eu me moldo na obediência de Cristo. Porque por causa da obediência de Cristo, que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí a Bíblia diz assim, olha que coisa profunda, irmão. Por isso que, por causa da obediência dele, por isso Deus o exaltou, lhe dando a mais alta posição e lhe dando o nome acima de todo o nome, o qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obedecer é bom, irmão. Obedecer nos faz desfrutar as promessas. Obedecer, mais uma referência para você ler os benefícios. Deuteronômio, capítulo de número 28. O verso 10, 11, 12 e 13. Dá lida. Vê lá os benefícios, irmão. Coisa linda. Conclusão. Cristo cumpriu o que nem outro homem poderia cumprir. Nele fomos justificados, não por obras, mas por seus méritos. Aquilo que era impossível ao homem, agora se tornou possível na pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória! Mas eu quero encerrar esse vídeo, irmão, trazendo algo que precisa ser observada pela igreja de hoje, por nós, representantes do reino, porque o mundo nos observa, irmão, procurando Deus em nós. João, capítulo de número 13, o verso 34 e o verso 35. Olha que instrução de Cristo para o seu povo, para a sua igreja, para os seus seguidores, para nós, os discípulos de Cristo. Aqui está revelado a lei, aqui está revelado o amor de Deus. Aqui o mundo vê que nós conhecemos Deus realmente. Quando vivermos em harmonia, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, viver em unanimidade, em unidade, com toda e plena liberdade em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos livres. Mas agora observe, não é para ser livre para fazer o que quer, irmão. É ser livre
para dominar o pecado, para dominar os nossos impulsos, para dominar os nossos maus desejos, ser livre para filtrar toda a concupiscência da carne, todo o engano dos olhos e frear toda a erupção do pecado. Porque disse Paulo, aquele que vive pelo Espírito de Deus, vivificado será. Que Deus o abençoe, em Cristo Jesus. Você, servo de Deus, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, você que serve a Deus em um ministério, em uma igreja, e você que não é evangélico, você que tem curiosidade, tem dúvida sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, procure uma igreja que tenha a escola bíblica e vá tirar suas dúvidas, vá aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caminho que te leva ao encontro, que te leva a servir, a obedecer, a amar a Deus. Faça isso em nome de Jesus.